Olá e seja muito bem-vindo ao Palavra Viva Online. Você já sentiu que, quanto mais você se esforça para fazer o certo, mais as coisas parecem dar errado? Já teve um sonho, uma promessa em seu coração, mas a realidade ao seu redor parece um poço fundo e escuro, te afastando cada vez mais do seu destino? Se você se identifica com esse sentimento de injustiça ou de espera interminável, a mensagem de hoje é um bálsamo para a sua alma. Hoje, vamos mergulhar na jornada de um homem que foi traído, esquecido e injustiçado, mas que guardava um segredo poderoso em seu coração. Um segredo que não apenas o libertou de uma prisão física, mas também da prisão da amargura. Vamos falar sobre José do Egito e descobrir como a paciência e o perdão são, na verdade, as chaves que Deus nos dá para transformar o nosso futuro. A história de José começa com um sonho. Na verdade, com vários. Ele era jovem, o filho preferido de seu pai, Jacó, e recebeu de Deus visões de que um dia sua família se curvaria diante dele. No entanto, ao compartilhar esses sonhos, ele despertou a semente perigosa da inveja em seus irmãos, e essa inveja os levou a um ato terrível. Eles o jogaram em uma cisterna vazia e por fim o venderam como escravo para uma caravana que ia para o Egito. Imagine a cena. Em um instante, José perdeu tudo: sua casa, sua família, sua liberdade e aparentemente seus sonhos. A túnica colorida, símbolo do amor de seu pai, foi manchada de sangue para forjar sua morte. O que você faria nesse lugar? O caminho mais fácil seria o do ressentimento, da raiva contra os irmãos e até mesmo da dúvida contra Deus. Onde estão as promessas agora, Senhor? Mas aqui começa a primeira grande lição de José. A paciência não é apenas esperar, é manter a integridade enquanto se espera. Mesmo como escravo na casa de Potifar, um oficial do faraó, José não se entregou à amargura. Pelo contrário, ele trabalhou com tanta excelência e fidelidade que a Bíblia diz que o Senhor estava com José e ele prosperou. Ele escolheu honrar a Deus com seu trabalho, mesmo em uma terra estranha, em uma condição que ele não escolheu. Contudo, a provação ainda não havia terminado. Quando as coisas pareciam melhorar, uma nova e terrível injustiça o atingiu. Acusado falsamente pela esposa de Potifar, José foi lançado na prisão, da casa do capitão para o calabouço, mais um degrau para baixo. Ou era o que parecia. Na prisão, novamente, ele poderia ter se revoltado. Mas, mais uma vez, ele escolheu a fé. Ele continuou servindo, usando seus dons e confiando em Deus. Tanto que o carcereiro-chefe colocou todos os prisioneiros sob a responsabilidade de José. Ele floresceu onde foi plantado, mesmo que o solo fosse duro e escuro. Na prisão, José teve a oportunidade que parecia ser a sua porta de saída. Ele interpretou o sonho de dois servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Ao copeiro, que seria restaurado ao seu posto, José fez um único pedido: lembre-se de mim quando tudo lhe for bem e tire-me desta casa. O copeiro foi liberto, voltou ao palácio e se esqueceu completamente de José. 2 anos inteiros se passaram. 2 longos anos de silêncio e esquecimento. Essa talvez tenha sido a prova mais difícil. A traição dos irmãos foi dolorosa, a acusação da mulher de Potifar foi injusta, mas o esquecimento por parte de quem ele ajudou, isso testa a fé de qualquer um. É aqui que a paciência de José se revela não como uma espera passiva, mas como uma confiança ativa no tempo perfeito de Deus. José não sabia, mas se o copeiro tivesse se lembrado dele antes, ele teria sido apenas mais um ex-prisioneiro hebreu liberto. Mas por causa do esquecimento, por causa da espera de 2 anos, José estava exatamente no lugar certo, na hora certa, quando o próprio faraó teve um sonho que ninguém no Egito conseguia decifrar. O tempo de Deus é sempre perfeito. Foi então que o copeiro se lembrou. José foi chamado à presença do faraó, interpretou o sonho sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, e demonstrou uma sabedoria tão extraordinária que o faraó não teve dúvidas. Ele disse: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? E naquele dia o jovem que foi vendido como escravo se tornou o governador de todo o Egito.
o segundo homem mais poderoso da nação. A promessa estava se cumprindo, mas a jornada de cura em seu coração ainda precisava de um último e poderoso passo. A fome chegou, e seus irmãos, os mesmos que o venderam, vieram ao Egito em busca de comida. E a quem eles tiveram que se curvar? A José, o governador, a quem eles não reconheceram. José tinha todo o poder para se vingar. Ele poderia humilhá-los, prendê-los, deixá-los passar fome. O poder estava em suas mãos. E é neste momento que o segredo de José é revelado em sua plenitude, o poder do perdão. Após provar o coração de seus irmãos e ver que eles haviam mudado, José se revela a eles. Em uma das cenas mais emocionantes da Bíblia, ele chora e diz: "Eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós." Perceba a profundidade disso. José não disse: "Apesar do que vocês fizeram, Deus me abençoou." Ele disse que o ato terrível deles foi o próprio instrumento que Deus usou para cumprir seu propósito maior. Ele enxergou a mão de Deus tecendo um plano de salvação em meio à trama da traição humana. E aqui chegamos à nossa lição sábia, principal, resumida nas próprias palavras de José aos seus irmãos, em Gênesis 50:20. "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." Esta é a perspectiva transformadora que Deus quer nos dar. A paciência de José nos ensina que os poços, as prisões e os períodos de esquecimento em nossas vidas não são o fim da história. São parte do processo de formação de Deus. E o perdão de José nos ensina que se agarrar à mágoa é beber um veneno esperando que o outro morra. Perdoar não é dizer que o mal que fizeram foi certo. É se libertar do peso daquele mal e permitir que Deus transforme a ferida em um testemunho de sua glória. O perdão entrega a justiça nas mãos daquele que é perfeitamente justo. Talvez você esteja hoje em seu próprio poço de desespero, em uma prisão de injustiça ou em um tempo de esquecimento. A história de José é um lembrete de que Deus não se esqueceu de você. Cada lágrima, cada dia de espera, cada ato de fidelidade no secreto está sendo visto por Ele. Confie no seu tempo e escolha o caminho libertador do perdão. Pois o mesmo Deus que transformou o sofrimento de José em salvação é o Deus que pode pegar os cacos da sua história e construir um futuro de propósito e honra. Que esta mensagem possa abençoar ricamente a sua jornada. Se este conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no Palavra Viva Online para não perder nossos próximos vídeos e deixar um comentário abaixo compartilhando sua reflexão sobre esta pergunta: qual lição da vida de José mais falou com você hoje? E claro, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama e que precisa ouvir esta palavra. Obrigado por sua companhia e até a próxima.